Centenário da Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã, hoje com templos espalhados no mundo todo, é uma organização religiosa, apolítica e sem fins lucrativos, com a finalidade de levar ao conhecimento do ser humano a mensagem do Evangelho para a salvação e vida eterna por Cristo Jesus, e recebê-lo como Salvador e único intercessor entre Deus e os homens, para sermos unidos numa só fé, numa só comunhão, numa só doutrina, num só amor, num só caminho, sendo um só povo, e com o único intuito de ser firme e fiel à palavra de Deus, para que no último dia cada alma receba a vida eterna. Esse trabalho aqui realizado, narrado e ilustrado é para que a história da Congregação Cristã no Brasil, iniciada por Luiz Franciscon, homem usado como instrumento nas mãos de Deus, chegue ao conhecimento de todos os atuais e futuros irmãos. Apesar de essa obra ter sido iniciada por um homem que sempre soube se sujeitar às ordens divinas, que toda a honra e toda a glória sejam dadas tão somente a Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. A Congregação Cristã escreve um século de história no mundo. Março de 2010. Congregação Cristã no Brasil. Um século de existência. Como nasceu essa obra? De que forma ela apareceu? Como tudo começou? É o que vamos saber agora. Tudo começou em Los Angeles e em Chicago, Illinois, Estados Unidos, por volta de 1890, onde se deu início ao então chamado Movimento Pentecostal. Luiz Franciscon nasceu em 29 de março de 1866 em Cavasso Novo, por de nome Friuli Venezia Giulia, província de Udine, Itália. De profissão mosaísta, pessoa que faz mosaico, foi para a América do Norte após ter cumprido o serviço militar, chegando a Chicago em 3 de março de 1890. No mesmo ano, ouviu a pregação do Evangelho e despertou em si um grande interesse pela salvação e a vida eterna. E então, em dezembro de 1891, teve do Senhor a experiência do novo nascimento pela conversão. Em março de 1892, Luiz Franciscon, juntamente com um grupo e algumas famílias de fé valdense, seguidores de Pedro Valdez, adeptos à pobreza por amor a Cristo, formou-se então em Chicago a primeira igreja presbiteriana italiana. E Franciscon foi eleito diácono e passou a servir a Deus naquela igreja. O irmão Luiz Franciscon manteve contato com o movimento pentecostal americano iniciado em Los Angeles. E também, em uma reunião desse movimento em Chicago, Franciscon teve sua experiência com falar em novas línguas na manifestação do Espírito Santo, iniciando assim um novo capítulo na história das igrejas italianas nos Estados Unidos, o então chamado Movimento Pentecostal Ítalo-Americano. Importante ressaltar o significado de pentecostais. Primeiro nome seria Dia das Primícias dos Frutos, Festa da Colheita. Depois, os gregos, assumindo o controle sobre o mundo, impondo sua língua 300 anos antes de Cristo, deu-se o nome de Pentecostes, que quer dizer 50º, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. E o fato de ali ter sido derramado o Espírito Santo em dons de linguagens é pelo simples motivo de haver ali um grande número de pessoas de outras partes do mundo, descendentes do povo hebraico, naquele dia, e a manifestação das grandezas de Deus em todas as linguagens, naqueles que nem conheciam esses idiomas, como podemos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
e na fé da congregação cristã, não guardando os dias, como Cristo ensinou, é que quem deve ser santo são os membros da igreja, e não os dias. Luís Franciscon, em 1894, encontrando-se em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, a trabalho, aconteceu que numa noite, estando ajoelhado em seu quarto, orando e lendo a Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, que trata do batismo por imersão, Franciscon teve uma revelação. Ouviu uma voz que lhe disse 2 vezes: "Tu não obedeceste a este meu mandamento. Tu não obedeceste a este meu mandamento." Ao que teria respondido: "Senhor, jamais alguém me falou neste assunto." Sua carreira de fé, então, mudou após esse acontecimento. A partir desse dia, Franciscon passa a questionar a prática do batismo por aspersão, jogar um pouquinho d'água na cabeça. Falou a respeito da revelação com o pastor de sua igreja e com outros irmãos na época, mas foi ignorado. Nove anos após a revelação do batismo por imersão, em 6 de setembro de 1903, por motivo de viagem do pastor de sua igreja, Franciscon, agora ancião, presidia a reunião e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre a revelação de Deus e fez a pregação sobre o tal batismo. Nesta reunião, Luís Franciscon convida a igreja para assistir ao seu batismo por imersão, que seria realizado no dia seguinte, em 7 de setembro de 1903, pelo irmão Beretta, no lago Lakefront, Chicago, Estados Unidos. E 25 deles aceitaram o convite, e 18 destes também foram batizados por imersão. Após o retorno do pastor, Franciscon informa a igreja sobre seu desligamento, e assim, aqueles 18 que foram batizados, mais um grupo de irmãos crendo no batismo por imersão e do Espírito Santo, passa a segui-lo, e assim, reuniam cada dia na casa de um deles, onde os cultos eram realizados. Em 8 de março de 1910, Luís Franciscon segue para o Brasil com destino a São Paulo, onde permaneceu até 18 de abril, e depois seguiu até Santo Antônio da Platina, no Paraná, por haver ali muitos italianos. E então, nesta casa de pau a pique, aconteceu o primeiro culto no Brasil. Este é o Rio Boi Pintado, em Santo Antônio da Platina, Paraná, onde foi realizado o primeiro batismo no Brasil, em maio de 1910. E Felício Antônio Mascaro, como vemos nesta foto, foi o primeiro irmão a ser batizado, e com ele a sua família. Assim teve início a congregação cristã no Brasil. Em 20 de junho de 1910, Luís Franciscon regressou para São Paulo, onde deu continuidade a essa obra, evangelizando pelas ruas da cidade. Essa é a Ponte Grande do Rio Tietê. Nesse local, foram realizados os primeiros batismos em São Paulo, na década de 1910, e a obra, assim, crescia maravilhosamente.
Esta é a Praça Antônio Prado. Neste local foi instalado a primeira sala de oração em São Paulo. E assim crescia em números de membros a congregação cristã no Brasil. Veio então a necessidade de obreiros para atender a obra, e assim foram ungidos os primeiros anciães, além de Luiz Franciscon, Felipe Pavan, José Francisco da Silva, Cândido Rinco, Luiz Pedroso, Francisco Romano, João Finotti, Ricieli Lavander, Miguel Espina, Vitório Angre, Luiz Sanches, Antônio Valério, João Vieira Marçal, Natal Mendes Moraes e muitos outros. Dia 29 de novembro de 1931, acontecia a abertura da primeira casa de oração em São Paulo, no Brás, a Rua Uruguaiana, número 163. Todos os cultos lotados. Os anos foram passando e a necessidade de músicos já era grande. Em 1937, formava-se a primeira orquestra, fazendo com que a Irmandade tivesse um acompanhamento e cantasse com mais fervor, mais alegria e com mais perfeição os cânticos e louvores a Deus. E assim progredia a congregação cristã no Brasil. Em 4 de abril de 1954, fechava-se a casa de oração na Rua Uruguaiana, para a abertura da nova Igreja do Brás, construída à Rua Visconde de Parnaíba, 1616, agora muito maior, se tornando um cartão postal da época da cidade de São Paulo, sendo notícia em jornal, com fotógrafos e jornalistas noticiando a presença de 7.000 fiéis para assistirem ao batismo de 100 irmãs e 101 irmãos, totalizando 201 almas. Foi uma festa maravilhosa. E a obra assim ia crescendo, progredindo e sempre muito bem organizada. Vale a pena ressaltar que o irmão Luiz Franciscon esteve no Brasil 10 vezes, entre 1910 e 1948, permanecendo aqui no Brasil uma média de 12 anos no total. E apesar de toda a insistência do ministério da época para que viesse dos Estados Unidos para a abertura da nova Casa de Oração do Brás, em abril de 1954, Franciscon não aceitou o convite, com cuidado de que toda a honra e toda a glória fossem dadas somente a Deus, por magnífica obra. Na nova Casa de Oração no Brás, em 1954, os cultos sempre lotados de irmãos, irmãs, testemunhados, ouvintes, visitantes, curiosos, especuladores. O número de irmandade já era grande. As notícias se espalhavam, até os jornais anunciavam, através de alguns admiradores na imprensa. Deus fala com os homens na congregação cristã no Brasil. Lembrando que a congregação cristã não faz e nunca fez nenhuma propaganda, publicidade ou divulgação de suas atividades e nem usou de qualquer sistema de comunicação, da imprensa falada, escrita ou televisada, e nem folhetos para promover ou atrair para si membros, notoriedade ou alguma glória. Em tudo, a congregação cristã procura ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e ele faz a obra que achar necessário. O irmão Luiz Franciscon veio a falecer aos 98 anos de idade em 7 de setembro de 1964, em Illinois, Estados Unidos. E trazemos a lembrança que ele foi batizado por imersão em 7 de setembro de 1903, totalizando assim 61 anos dedicados à graça e à obra de Deus.
E se somarmos desde 1891, que foi quando ele teve do Senhor a experiência do novo nascimento pela conversão, aí então totalizaremos 73 anos de sua vida dedicados à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Hoje, em março de 2010, a principal casa de oração e sede doutrinária da congregação cristã no Brasil e no mundo continua linda, imponente a Rua Visconde de Parnaíba, número 1616, Brás, São Paulo, que todos os anos, no mês de abril, recebe o seu ministério do mundo inteiro para a Assembleia Anual dos Ensinamentos recebidos pelo Espírito Santo, para que toda a Irmandade tenha uma só ordem, uma só fé, uma só comunhão, um só amor, uma só doutrina, um só caminho, e que o povo seja fiel a uma só palavra, a de Deus, inspirada pelo Espírito Santo nas igrejas por Cristo Jesus, nosso Salvador. Atualmente, com uma média de 19 mil templos espalhados pelo mundo todo e com uma só administração espiritual no Brás, em São Paulo, a congregação cristã no Brasil, pelas estatísticas, é a segunda maior instituição evangélica no país. (1910-2010). Pela graça e misericórdia de Deus, a congregação cristã no Brasil completa um século de história e progresso espiritual. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, por essa obra maravilhosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Deus seja louvado. Texto baseado no testemunho deixado escrito por Luiz Franciscon, e também as fotos e os fatos sobre a época aqui mostradas foram adquiridas através de várias pesquisas e informações de alguns de nossos irmãos que viveram grande parte dessa época.